Joana se torna o principal assunto entre os funcionários da empresa depois que encontram a revista publicada com a matéria sobre sua história. A reportagem afirma que Joana está grávida mesmo sendo virgem. A notícia chama a atenção de todos e rapidamente gera comentários e brincadeiras no local de trabalho. Alguns funcionários fazem piadas sobre a situação e sugerem, em tom de deboche, que deveriam montar um altar para Joana dentro da empresa. Outros brincam dizendo que uma nova cerveja deveria ser lançada com o nome dela, associando sua história a um suposto milagre. As brincadeiras continuam quando alguém comenta que a revista afirma que tocar na tatuagem de Joana realiza desejos. Um dos colegas então diz que se isso fosse verdade, todos deveriam pedir aumentos salariais diretamente a ela. Enquanto a conversa acontece, Eriqueta chega ao local e pergunta por que não foi avisada sobre uma reunião. Pouco depois, Dani também chega e percebe que o grupo está zombando de Joana e decide defendê-los. Ela lembra que Joana vem sendo alvo de fofocas desde que surgiram rumores sobre sua relação com o engenheiro da empresa e que agora sua vida voltou a ser exposta por causa da reportagem. Dani também destaca que no dia anterior, um trabalho desenvolvido por Joana foi aprovado e recebeu elogios de todos. Por isso, afirma que ela merece mais respeito e reconhecimento profissional. Apesar da crítica, alguns colegas insistem que estavam apenas comentando uma notícia publicada pela revista e não questionando a capacidade de Joana como profissional. Joana chega a ver tudo e sai chateada. Dani vai atrás. Dani consola a amiga, ela insiste que os rumores não passam de fofocas e que em pouco tempo todos irão esquecer o assunto. Percebendo o clima entre os colegas, Davi pede a atenção de todos e sugere que Joana tenha a oportunidade de falar, caso queira esclarecer algo sobre o que está sendo dito. Diante de todos, Joana decide se pronunciar para evitar que os boatos continuem se espalhando. Ela confirma que está grávida, mas afirma que não existe um pai para a criança. Também explica que as histórias sobre milagres e poderes especiais foram inventadas pelas pessoas de seu bairro e que não correspondem à realidade. Mesmo assim, Susana demonstra dificuldade em acreditar na versão apresentada por Joana. Ela questiona como alguém pode estar grávida e ao mesmo tempo afirmar que continua virgem. Antes que a situação se transforme em uma discussão maior, Davi intervém e pede que todos parem com os questionamentos. Ele lembra que Joana não é obrigada a dar explicações sobre sua vida pessoal e reforça que o mais importante dentro da empresa é seu desempenho profissional. Em seguida, encerra o assunto e orienta todos a voltarem ao trabalho, especialmente porque a equipe ainda tem muito a fazer na campanha publicitária da empresa. Mais tarde, Joana agradece a Davi por tê-la defendido diante dos colegas. Durante a conversa, ela aproveita para mostrar um esboço de um projeto que está desenvolvendo junto com René. Davi analisa o trabalho e elogia o resultado. Ele destaca o uso das cores, a composição e o movimento transmitido pela arte, afirmando que o projeto ficou muito bom. Em seguida, Davi decide esclarecer outra questão que o incomodava. Ele diz a Joana que não teve qualquer participação na história da revista e garante que não foi responsável pelo vazamento das informações. Joana responde que nunca desconfiou dele. Ela acredita que existem pessoas mal intencionadas que procuram informações para prejudicar os outros, mas deixa claro que não o considera uma dessas pessoas. Joana também admite que desde que resolveu contar a verdade sobre sua situação, tem se sentido mais tranquila. Davi demonstra admiração pela forma como ela está lidando com tudo o que aconteceu e elogia sua postura diante das dificuldades. Durante a conversa, Davi faz um comentário carinhoso chamando Joana de sua Joana. Ela responde rapidamente que não pertence a ninguém. Então, em tom descontraído, ele corrige a frase e diz que ela pertence apenas ao bebê que está esperando. Os dois encerram a conversa de maneira amigável, e Joana volta a se concentrar em seu trabalho enquanto continua desenvolvendo o projeto com a equipe. Josefina Bravo chega à cervejaria e informa na recepção que deseja falar com o engenheiro Gabriel Rubio. Ela é atendida por Inês, assistente executiva de Gabriel, que pergunta seu nome e tenta seguir o procedimento padrão de agendamento. Inês explica que para falar com o engenheiro, é necessário marcar uma reunião com pelo menos uma semana de antecedência. Josefina demonstra impaciência e afirma que já está esperando há cerca de 45 minutos em pé. Ela critica a demora e diz que está mais ocupada do que a própria assistente, exigindo ser atendida imediatamente. Inês tenta manter o controle da situação, pede que Josefina se sente e diz que vai verificar a possibilidade de atendimento imediato com o chefe. Enquanto isso, em outra sala da empresa, ocorre uma reunião sobre a disputa comercial entre a cervejaria da empresa e a concorrente Astro.
Os participantes discutem o aumento das vendas da Astro, explicando que a marca cresceu porque está presente em mais pontos de venda, como supermercados, bares e eventos. Durante a reunião, Enriqueta menciona a proposta apresentada por Joana anteriormente. Ela afirma que acredita que a ideia dela pode ser útil para a empresa, e Gabriel reconhece que já aprovou a proposta em termos profissionais. Ele então determina que a equipe de Manuel e Carlos investigue porque os distribuidores não estão aceitando a cerveja da empresa para venda. Inés interrompe uma reunião e informa ao engenheiro Gabriel Rubio que na recepção está a senhora Josefina Bravo, que exige ser atendida imediatamente e afirma que não sairá até falar com ele. Enquanto isso, Jenny conversa com Felipe sobre o encontro que teve com Castilho na noite anterior. Ela comenta que a situação foi estranha, pois ele fez várias perguntas sobre sua vida e chegou a acusá-la de se envolver com homens problemáticos e irresponsáveis, o que a incomoda. Na cervejaria, Josefina é levada até Gabriel. Ela chega determinada e recusa qualquer oferta de bebida ou conforto, dizendo que só está ali por um motivo sério. Josefina afirma que o comportamento de Gabriel está prejudicando sua neta e pergunta diretamente a Gabriel o que ele pretende fazer em relação a isso. Ela deixa claro que considera a situação grave e não aceita minimizações. Gabriel responde que entende a preocupação dela, mas Josefina o confronta, dizendo que ele não compreende a situação e que precisa olhar ao redor e perceber as consequências de suas atitudes. Ela questiona o lugar de sua esposa e acusa Gabriel de colocar Joana em uma situação complicada dentro de um contexto familiar e social. Gabriel nega ser o responsável direto pelos sentimentos de Joana, mas admite que existe uma ligação entre os dois. Ele afirma que pediu o divórcio de sua esposa e diz que neste momento, Joana é a pessoa mais importante de sua vida. Josefina reage com choque e questiona se ele pretende realmente ficar com Joana. Gabriel responde que a situação entre ele e Joana ainda não está totalmente definida, mas reforça que o sentimento que tem por ela é forte e diferente de tudo que já viveu. Ele afirma que os dois chegaram a um acordo para manter distância e respeitar o momento. Mesmo assim, Josefina se mostra firme e diz que está cansada de homens que não assumem responsabilidade. Ela acusa Gabriel de agir de forma incoerente e de confundir os sentimentos de Joana. Por fim, ela exige que ele se afaste definitivamente da neta, deixando claro que não o considera adequado para ela. Enquanto isso, Rogério mostra a Camila o local onde ele preparou para os dois. Ele comenta que sabe que o lugar não é tão luxuoso quanto ela poderia esperar, mas explica que pensou em algo mais discreto para não levantar suspeitas, já que as pessoas poderiam se perguntar como ela teria condições de estar em um lugar mais sofisticado. Camila responde que o local está adequado, principalmente porque não tem para onde ir depois do que Paula viu anteriormente. Ela aceita a situação, ainda que com certa resignação, e deixa claro que o importante para ela é evitar problemas maiores. Rogério afirma que ao lado dele, ela terá tudo o que quiser. Camila o interrompe e diz que mesmo não estando em uma posição frágil, ela continua tendo controle sobre as ações de Francisco. Em seguida, ela reforça que precisa manter a imagem profissional, já que não quer que falem sobre o relacionamento dos dois na empresa. Ela decide então que cada um deve seguir seu próprio caminho dentro do ambiente de trabalho, deixando claro que quer ser respeitada e levada a sério, e não apenas vista como alguém dependente dele. Rogério responde de forma provocadora, dizendo que vai tratá-la como quiser. Ele percebe que ela já o conhece bem e comenta que gosta quando ela demonstra resistência. A conversa termina com ele sugerindo que bebam algo juntos naquele momento.